Olá a todos, a paz. Eu quero trazer uma mensagem sobre o centurião. Jesus e o oficial romano que se encontrou com ele. Essa passagem está escrita em Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de ser sarado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como crês, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, nesse capítulo, nesse versículo, esses 8 versículos que foram lidos, aqui a gente repara algo, uma fé do centurião, e ele consegue, no caso de escrever de uma forma prática, como ele também era um homem de total autoridade, e ele assim reconheceu Cristo como alguém de total autoridade, como o Filho de Deus, que estava operando milagres. Repare, um gentio, porque ele era um oficial romano, um centurião, ele era um gentio. Jesus veio para os judeus, mas ele, como um gentio e por meio da fé, recebeu aquilo que muitos judeus que não creram não receberam. Os fariseus, os que criticaram a Cristo e não creram na mensagem do Evangelho, eles não receberam nenhum sinal de Cristo, nada, a menos o único sinal que Jesus disse que eles veriam seriam do profeta Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, Jesus ficaria 3 dias no coração da terra e ressuscitaria. Os fariseus não receberam nada. Muitos fariseus, os que não creram, não receberam nada pela sua falta de fé. E um gentio recebeu pela sua falta de fé. Existe uma cidade que Jesus foi pregar nela. E Jesus estava ali para operar milagres. Mas ali descreve, o versículo agora eu não me lembro de cabeça, mas ali descreve que Jesus não pôde operar milagres naquela cidade, porque eles não creram, e pela incredulidade deles, eles não receberam milagre. Não foi possível ser operados milagres naquele lugar. E em Romanos 9:30, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele diz: E os gentios que não buscavam justiça, receberam justiça, mas a justiça pela fé. E os judeus, e ali diz precisamente, os israelitas, que buscavam a justiça, não receberam, porque a buscaram como se fosse por obras. Eles não receberam porque buscaram como por obras, não por fé. Então, deixar claro que os judeus receberam justiça. O que? Justificação pela fé. E o Espírito pela fé, por meio da fé, não por obras. Assim como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas,
vocês receberam o Espírito porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram? E assim, Paulo confirma, vocês receberam pela fé, não foi pelo que vocês fizeram. Isso mostra a incapacidade do homem e como somente pela fé pode-se receber tanto a justificação, que é ser salvo pelo sangue de Cristo por meio da fé. Se a maior coisa, que é a salvação do homem, o homem recebe pela fé, as demais coisas como cura, libertação, só pode também ser recebido por meio da fé. E muitos que não receberam porque não creram. Irei ler mais um versículo que está em Atos 14, versículo 8 até o 10. Para introduzi-lo, aqui está falando de Paulo, apóstolo Paulo. Se não me engano, era Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando num lugar e lá eles estavam pregando o evangelho. E agora eu vou ler aqui. E versículo 8: E estava sentado em Listra certo homem, liso dos pés, com coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te, direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Repare, aqui Paulo estava pregando o evangelho nesse lugar. E quando Paulo estava pregando o evangelho, o homem teve fé para ser curado. Quando é pregado as boas novas de Cristo, a fé para ser curado. Porque o homem vê tudo o que foi feito por Cristo e o Espírito concede fé. E aqui o homem teve fé, Paulo viu fé no homem, viu que ele tinha fé para ser curado e curou ele. Deus ele não vê o currículo do homem para ver se ele pode ou não dar algo para ele, como se fosse por obras, por méritos. Não, Deus vê se o homem crê, se o homem tem fé para receber. Todos os milagres que Cristo fez, Jesus operou todos esses milagres e ele nunca perguntou a nenhum homem se eles estavam bem ou se eles naquele dia eles tinham obedecido a lei, estavam bem com Deus e tudo que eles fizeram. Não. Você vê que tem algo em comum. Jesus pergunta: você crê? E teve até pessoas como a mulher do fluxo de sangue, que no caso Jesus nem falou, quando João falou, ela primeiro foi e creu, encostou nas vestes dele e recebeu a cura dela. Por meio da fé, ela apenas creu. Ali não descreve como foi a vida, só descreve sobre a vida dela que ela buscou por muitos médicos e gastou todo o dinheiro dela. Ela encosta nele e é curada. E assim aconteceu. Uma cura por meio da fé, somente pela fé. Eu quero concluir essa mensagem com uma palavra, com uma frase. Não se desqualifique, mas seja qualificado por Cristo. Talvez você não esteja tão bem hoje, talvez você errou, pecou, sei lá, mas Cristo, Ele te qualifica para ser curado, para receber tudo dele, é por meio da fé. Independente de obras boas ou obras ruins, o Senhor opera por meio da fé. E é Ele, por sua graça, que nos conduz ao arrependimento. Ele opera pela fé. E independente com a situação que você esteja, você pode receber dele, somente crer.